Meus irmãos, graça e paz, estamos aqui hoje no nosso templo sede para mais uma noite de EBC, Escola Bíblica Cristã, a nossa escola de profetas. Estou muito bem acompanhado aqui nessa noite pelo nosso pastor Douglas, dá uma paz para o pessoal. Graça e paz, amados, tudo bem? O pastor Douglas é o nosso co-dirigente aqui do Templo Sede, o nosso pastor, professor do EBAG, pastor? Ontem tivemos uma aula sensacional. Quem acompanhou aqui pôde enriquecer a sua mente com o conhecimento da palavra de Deus, Estamos aqui também com o nosso pastor Anderson, que daqui a pouco vai tomar a tribuna aqui também ao nosso lado, nosso pastor presidente regional, o nosso pastor vice-presidente geral, o nosso dirigente está certo ali, E nós estamos aqui hoje, irmãos, para trazer uma reflexão nessa EBC, sobre oração. Nos últimos dias, nos últimos meses, pastor Douglas, nós temos visto um crescimento, no meio do povo de Deus da oração, A oração, ela parou de ser aquele mecanismo ocasional, de alguns momentos, quando eu estou na igreja, ou quando eu estou fazendo algum trabalho, alguma obra no ministério, e daí a gente dobra o joelho lá, 5 minutos. Você vê que teve um momento, agora as pessoas estão começando a buscar mais, E isso é interessante. O texto que nós gostaríamos de usar aqui nessa noite, ele encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 4, no seu verso de número 10, e diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliarem, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Interessante, a oração de Jabes é considerada, pastor Douglas, como uma das orações mais curtas da Bíblia, Mas você vê que teve uma resposta imediata de Deus, Você vê que Jabes não enfeitou muito, Jabes não usou muitas repetições, como nós estamos acostumados a usar, Jabes não fez uma campanha de oração, não. Ele clamou a Deus na sua sinceridade, com o íntimo do seu coração, buscando em Deus aquilo que ele necessitava, e Deus o ouviu, e Jabes alcançou aquilo que lhe deu propósito para clamar ao Senhor, E é isso que é o interessante, porque do que vale uma oração sem propósito, pastor Douglas? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acho interessante quando se fala em oração. Eu estava hoje em casa pensando nisso, e eu cheguei a uma conclusão: quando o homem decide orar, ele não precisa decidir mais nada. Apenas a decisão dele de dizer eu vou orar, quando ele toma essa decisão, a partir daí ele não precisa mais decidir, a decisão está com o Senhor. Foi o momento mais acertado. Eu costumo dizer que a oração, ela tem o poder de nos limpar, de nos elucidar acerca dos caminhos. Então, quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada. Muito forte, Isso é muito forte. A oração, ela pode mudar histórias. Eu acho que isso é interessante. A oração de Ana me chamou muita atenção, porque lá em 1 Samuel, capítulo 1, diz que Ana, ela perseverava em oração. Então Ana não desistiu, mesmo a situação sendo
toda contrária contra ela, né? Ela tinha um problema que era físico, né? Natural, não podia ser resolvido. Mas a oração dela levou à concretização do milagre. Ou seja, quando Deus ouve o nosso clamor, a nossa oração, o milagre é apenas uma questão de tempo. O milagre de Ana, a partir do momento em que Deus ouviu a sua oração, demorou 9 meses. Né? Eu não sei quanto tempo vai demorar o seu milagre, mas a partir do momento em que Deus ouvir a sua oração, tenha certeza que o milagre já está em geração. Né? Pastor Anderson, nosso pastor presidente regional, vice-presidente geral, nosso pastor dirigente aqui, fale um pouquinho para nós, pastor, sobre a oração e seus efeitos. Paz do Senhor, queridos, boa noite a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu televisor. É sempre um prazer enorme podermos estar aqui por nome de Deus, falando da palavra. Eu gostaria de, antes da gente dar uma palavra, pedir para vocês que compartilhem. Cada vez que você compartilha, você pode abençoar alguém que precisa de ouvir essa palavra. Né? E eu amo essa palavra de Jabes, porque ela nos fala que Jabes era uma pessoa comum, né? A Bíblia vai dizendo que o escritor vem traçando uma genealogia, né? E ele vem falando que Anubis, Zerô, e aqueles nomes estranhos, mas quando ele chega em Jabes, ele fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, foi diferente, ele se destacou de alguma forma, e a Bíblia vai dizer que o destaque dele, a honra, ele teve uma honra ali, uma honraria, porque ele ousou fazer uma oração. Né? E por causa dessa oração, ele diz a Bíblia que o escritor teve que dar uma parada e fez uma mini biografia de Jabes, né? Dizendo que ele foi mais ilustre porque ele ousou orar ao Senhor. Né? Então a oração ela muda a história, a oração ela muda o curso. Temos relatos aí dos escritores que a oração parou guerras e fez coisas tremendas. Né? Então a oração não tem precedente do que ela pode fazer. Né? A oração é algo poderoso, é a nossa arma, acho, mais poderosa contra as fortalezas do pé nas regiões celestiais. A Bíblia fala que nós estamos em guerra, porque, meu irmão, isso é uma guerra, né, tremenda que nós estamos travando todos os dias, é uma guerra, e a nossa arma mais poderosa é a oração. Quando a gente ora, quando a igreja se ajoelha, quando o povo de Deus clama, né, a gente tem resposta da parte do Senhor. Sabe o que é interessante, pastores? Certa feita me perguntaram acerca de várias questões, né? Houve um tempo que era necessário que o povo saísse para a rua e defendesse uma causa, defendesse até um ponto de vista, uma visão futura. E me perguntaram, pastor, o senhor não vai tomar casa, não vai tomar partido de nada? Porque eu sempre fui isento, né, nessa questão. E aí falaram, o senhor não vai fazer nada? Eu estou fazendo. Mas eu não vejo o senhor com cartaz, meu querido, a minha luta, a minha divulgação não é para todos ver, é para um só ver. Né? Eu luto, eu milito, eu vou para cima, eu vou para a guerra, mas eu vou em oração. Porque o fato de você não decidir nada com suas mãos e ir para o teu quarto, encontrar um lugar confortável de orar, já é tudo, já é a ferramenta que vai lhe dar vitória. Então, a resposta é, se o mundo está vivendo, o momento que está vivendo hoje é porque talvez nós, deixamos de orar por alguns minutos. Porque a oração do povo de Deus, como já foi dito aqui, muda a história. Né? Traz livramento, traz paz e até traz de volta a vida. Então, se isso ainda não aconteceu, porque a gente ainda não está orando o suficiente. Pastor, só para interagir ali, o pastor Antônio colocou ali, a oração é a comunicação direta com Deus. A pastora Raquel colocou ali, a oração é a chave. Agora eu não estou enxergando direito, vocês estão melhor que eu aí, meu óculos está trabalhando. Pastor, então o pessoal está interagindo ali, vocês estão enxergando ali, vocês interagem um pouco aí, eu embaixo ali, porque eu não estou conseguindo ler. Tem que chegar perto ali para poder. O pastor daqui a pouco vai ler ali os comentários para a gente. Ele
ficar mais afiado ali. Vamos a Deus porque os irmãos têm entrado, né, têm interagido. Uma maneira da gente estar junto aí, né, na mesmo propósito, né? Na mesma comunhão e na mesma ideia, então é importante os irmãos estarem interagindo. Mas é interessante, o pastor Antônio Carlos, né, pastor Raquel, e é verdade, né? A oração é a linha direta com Deus, né? É o telefone sem fio, né? Que nos liga, toca direto no trono de Deus. Mas interessante é que às vezes a gente acha que precisa levantar altares para poder orar, né, pastor? A gente acha que precisa de uma preparação, de que a oração virou né? E na verdade não é, né, gente? Porque eu ouvi uma história um tempo atrás que eu achei sensacional. Nos Gideões missionários, não vou lembrar o ano que era, mas há muito tempo, quando o pastor Douglas ainda provia de alguns fios de cabelo. Faz tempo. Tinha um pregador que tem ainda, que é um dos grandes nomes, né, da pregação aqui no Brasil e fora do Brasil, que é o pastor Napoleão Falcão. Todo mundo já ouviu falar dele. E ele mudou uma geração com a palavra de Deus, né? Ele tocou muitas pessoas. Muitas pessoas que eu conheço hoje, que dizem eu sou pregador porque fui influenciado por essa época, pastor Napoleão, Gesiel Gomes. E eles contaram uma história de que foram buscar o pastor Napoleão, alguns homens fizeram uma comitiva, foram buscar o pastor Napoleão no hotel, que era a noite dele pregar nos Gideões. E quando eles chegaram lá, eles foram avisados, o pastor Napoleão liberou para eles subirem, pastor Gomes. E daí eles falaram que chegaram lá, sentaram e ficaram observando ele. E a única coisa que eles queriam é ter uma oportunidade de puxar um diálogo. Poxa, o pastor Napoleão Falcão que estava ali. E eles falaram, não deu para conversar com ele, porque a todo momento em que eles se arrumavam, ele conversava com Deus. Eles falaram assim, como é que a gente ia conversar com ele se ele já estava conversando com outra pessoa? Né? Então, eles se arrumando, falando com Deus. Né? Desceram e ele falando com Deus. Entraram no carro falando com Deus. Chegaram no altar, sentaram e a todo momento ele falando com Deus, até a hora que ele pegou o microfone, daí sim, né? Ele passou tudo a informação que Deus tinha passado a ele. Então, é isso que eu acho interessante, né? Porque às vezes a gente acha que, não, peraí, eu preciso estar de joelho. Não, peraí, eu preciso estar num ambiente que me leve a isso, né? A igreja, não, né? Se é um diálogo, eu posso lá no meu dia a dia, no meu serviço, na escola, né? Dentro de casa, nos meus afazeres domésticos, ter uma linha de diálogo com Deus, né? Entendendo que a oração não é via de mão única, né? Que eu falo, mas eu também preciso ouvir, né? Não é um monólogo. Não é um monólogo. Então, eu achei essa história sensacional. E às vezes, é isso, a gente acha, né? Ah, não, mas aquela pessoa não ajoelha, ela não ora. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, ela pode estar clamando a Deus. Ali a Ivânia é Eloy. É o pastor Marcos. Esse culto já é uma enciclopédia. Pastor Joel, pastor Douglas, é uma bênção ali. Eu só estou absorvendo aqui só. Sabe o que é interessante acerca de oração? Eu sempre digo que a oração ela não é o final, né? Nós temos que falar, é apenas hora. Né? E a gente está aqui exatamente falando isso, apenas hora. Mas o que eu preciso entender é que a oração ela é um conjunto. Se eu orar, né? A gente diz que oração é quando eu falo com Deus, eu também preciso ouvir o que Ele fala comigo. Ou seja, eu preciso procurar o recurso da palavra. Porque seria inútil eu falar e na hora da resposta eu ir dormir, eu ir trabalhar, eu deixar de lado esse momento, esse ambiente com Cristo. Olha que interessante. Eu costumo dizer que a oração tira você do Egito. A
A oração tira você do mundo, ela te afasta das coisas que podem te prejudicar. Mas a palavra de Deus tira o mundo de dentro de você, é diferente. Então eu preciso estar em concordância. Eu tenho que orar sem cessar, né? O pastor Carlos até escreveu aqui, né? Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Eu preciso orar sem cessar, mas eu também preciso dar ouvido à palavra ou à resposta das minhas orações, senão eu não consigo ter direção. Eu lembro que Jesus, sempre antes de fazer um milagre, passar por outro lado da margem, sempre no final da tarde, na viração do dia, Jesus se recolhia para orar, porque a partir daí ele tinha direcionamento. Ouvindo a voz de Deus, ele sabia para onde ir e que posição tomar. A oração nos dá essa liberdade, ela nos permite nesse ambiente de liberdade com Deus. Isso é forte, né? Maravilhoso. Se Jesus, né, o pastor Douglas bem citou, se Jesus ele tinha essa preocupação de se retirar para orar, imagina nós, né? Somos muito mais fracos do que ele, né? E às vezes a gente não tem essa mesma realidade de entendermos que precisamos orar, precisamos buscar a Deus, né? Nem que seja lá no seu quarto, deitado na cama, porque tem gente que tem preguiça, né? nem que seja lá deitado na cama, ou que seja no seu dia a dia fazendo alguma coisa, mas essa linha, né, não pode ser bloqueada. Tem que ser de mão dupla, não é? Tem que ser de mão dupla, exatamente. Tem que parar para ouvir, tem que abrir a Bíblia e falar: Deus, fala comigo agora. Né? Se for uma palavra dura, aceita, porque, né, ele corrige quem ama, né? A sua vara, o seu cajado é para consolar, né? Não é para matar. Não vou fechar aqui, abrir de novo. Não, Deus não errou, né? Ele te mandou certo o que ele queria falar com você. Pastor, o versículo 9 aqui fala que Jabes foi honrado mais do que os seus irmãos e a sua mãe, mas a sua mãe deu o nome dele de Jabes, que significa dores, né? Porque ela fala assim: porque eu dei a luz com aflição, com dores, né? A gente não sabe o que aconteceu nessa gravidez, qual foi o processo que a mãe de Jabes estava passando quando estava gestando Jabes, quando estava grávida dele. Eu sei que havia um sofrimento ali, havia um problema grave ali, tanto que ela deu o nome dele de dores, né? Então ele já foi uma pessoa que recebeu um estigma. Imagina você ir para a escola, você se relacionar com as pessoas: qual o seu nome? Meu nome é Dores, né? Então, dizem que os judeus gostavam de profetizar sobre o nome dos filhos já quando nasciam. Então, se a mãe dele colocou o nome dele de Dores, já de uma certa forma havia uma amaldiçoado, né? Exatamente, uma herança, né? Uma herança ali que traria dores para a vida dele, né? Eu imagino que Jabes, toda vez que ele chegava na casa dele e ele via ali aquela situação que ele estava vivendo, né, uma hora ele rompeu com aquilo porque ele se lembrou das histórias, né, do passado, do Deus a quem ele serviu, porque hoje a gente às vezes não ora, pastor, por conta da gente às vezes esquece de quem é Deus, né, da grandeza dele, do poder dele. Às vezes a gente olha para a nossa situação e fala assim: não, eu acho que a gente não consegue. Mas Jabes, olhando para a vida dele, para a situação dele, e ele percebeu o tamanho do Deus que ele servia, ele ousou orar ao Senhor. Mesmo que havia sobre a vida dele ali um estigma, né, de dores, ele falou assim: eu não sou obrigado a viver algo, né, que não foi aquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu estava ouvindo o pastor dizendo que quando eu sei quem eu sou, né, quando eu sei quem Deus é, quando eu sei a que lugar eu pertenço, isso vai me dar força para que eu não fique num lugar em qual não é o que Deus preparou para a minha vida. Porque já me falou assim: ó, eu estou vivendo essa vida aqui, meu pai viveu essa vida aqui, meu avô, mas o Deus a quem ele serviu era maior do que isso. Então, através da oração, ele rompeu com aquele ciclo, né? E ele viveu uma vida diferenciada, né? Eu falo que ele foi mais honrado porque ele orou ao Senhor e isso gerou um milagre gigantesco e tirou ele do lugar que ele estava, né? Então, acho que a palavra também que hoje é essa: não importa a situação que eu estou vivendo, o lugar em que eu estou, se eu acreditar, orar, Deus pode me tirar desse lugar e me colocar no lugar que Ele preparou para mim, né? Para a minha vida. Né?
geração, ou seja, é um Deus geracional. E com base nisso, tem algumas histórias bíblicas, e quero dividir uma aqui interessante, até a própria história de Jacó. Jacó, o nome já não era agradável. Jacó passou toda uma vida sofrendo por intermédio do nome, ou seja, o estigma que ele recebeu, a herança pelo nome, fez jus a isso, pelo nome que recebeu. Teve uma mudança, teve uma luta com Deus através da perseverança, da oração. O próprio Deus muda o nome dele. O tempo passa, a Bíblia diz que quando o último filho dele nasce, o nome que é dado para ele não é bom, ou seja, Benjamim, ele não recebeu o nome a princípio de Benjamim, de Benoni, ou seja, filho da dor. E aí Jacó, que já passou por isso, já passou por ter um nome estigmatizado aí pelo mal, um nome de ladrão, de usurpador, ele entendendo isso, ele pula na frente e diz: não, peraí, o meu filho não vai chamar Benoni, e sim Benjamim, porque é filho da minha alegria. E aí ele muda a história, ou seja, olha que interessante, a intimidade com Deus, o seu período de oração, o seu conhecimento de Deus, como o Senhor disse, o ambiente que você está, sabendo quem você é, te dá esse direcionamento. Peraí, eu não posso dizer que não vai dar certo, porque se eu fizer isso, isso vai atrair certamente a derrota. Então, conhecendo quem eu sou e o Deus que eu sirvo, eu decidi que vai ser bom, e o final disso é bom. No final é promissor. Eu sei que o senhor gosta disso aí, mas a sociologia fala que nós somos produtos do meio. No meio que eu estou inserido é aquilo que vai influenciar quem eu sou. E a gente sabe que espiritualmente tem os espíritos familiares, que trabalham para que nós repitamos aí, a gente viva naqueles erros dos pais, dos avós, Só que a oração quebra esse ciclo, A gente ter essa ideia de que Deus não quer que a gente viva, porque às vezes tem aqueles espíritos familiares trabalhando para que você repita aquilo que seus pais fizeram de errado, ou aquela miséria que acompanha, que acompanhava a família. E Deus tem coisas maiores. E a oração, como disse o pastor Horácio, a oração é que nos liga e nos dá essa possibilidade de podermos falar com Deus e expressarmos para nossas necessidades e nosso desejo de mudança, Estou vendo ali o mestre Vinícius ali nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida. Graça e paz, todos que estão conectados aí, graça e paz, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando, para que mais pessoas possam aqui interagir com a gente e compartilhar dessa riqueza que está saindo daqui. Meu Deus, coisa boa de Deus. Pastor, aqui fala assim: Jabes invocou no Deus de Israel, dizendo: se com bênção e abençoes. Às vezes a gente não é abençoado porque não pede, não deseja ser abençoado. Tem um salmo que eu me falei a memória agora onde está, mas ele fala assim: não desejou a bênção, e ela se afasta de ti. Desejou a maldição, ela vai vir sobre ti, vai te ver tomar ali como óleo. Então a gente tem que desejar ser abençoado por Deus, desejar a bênção do Senhor, para que ela venha sobre a nossa vida. Acordou de manhã, em vez de você amaldiçoar o seu dia, a gente fala muito sobre isso, Se as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, então não importa como foi a noite, sempre amanhece, o sol nasce. Se você fala assim, mais um dia, pega aquele patrão, miserável, pega aquele ônibus cheio, que perigo de pegar o coronavírus aqui, Mas se você levantar de manhã e já der glória a Deus e falar: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e celebrarei nele, Senhor, abençoa o meu dia. O seu dia já começa diferente, Porque você desejou a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, a oração também é isso. Você fala: Senhor, independente do que vier, da luta que vier, da provação que vier, eu sei que o Senhor vai estar comigo, então eu vou passar por cima, o Senhor vai me dar graça, como diz aqui que dá para mim mudar o que eu posso e aceitar o que eu não posso mudar. Você já acorda diferente. Jabes, ele desejou ser abençoado, Diferente talvez dos irmãos dele, da família dele, que vinha recebendo tudo aquilo ali, e se conformou, como diz a palavra, Romanos 12:2, não vos conformeis, mas Jabes não se conformou, ele disse: eu sei que Deus tem mais para mim. Ele ousou orar e pedir que o Senhor o abençoasse. Uma das partes aí da oração de Jabes é desejar ser abençoado pelo Senhor, E olha que legal, o senhor que gosta muito disso, precisa estar no lugar certo, na hora certa. Vendo a genealogia, Jabes é o 7º da linhagem.
né? O sétimo, quando chega no sétimo, que é o número da perfeição, a palavra ela é direcionada de forma diferente, ou seja, precisa estar no lugar certo, na hora certa e ter percepção para ser atingido pela manifestação de Deus, porque a gente corre o risco de estar vivendo um momento que talvez já passou, ou querendo viver um momento que ainda não chegou, porque a gente não é sensível. E como ser sensível à visitação do Senhor? Como ser sensível ao momento? Conversando com Ele, estando em contato com Ele em oração, Ele vai te falar: olha, não vai por aí não, diminui um pouco, né? Olha, avança mais. Essa famosa unção de ousadia que a gente pede tanto, a gente só recebe vindo dele, porque é ele que decide: olha, acelera um pouquinho, você está atrasado. Não, peraí, diminui, está passando muito. E isso tudo, né, esse time que a gente recebe de Deus, só recebe falando com ele. Eu acho que a oração a gente usa muito isso, né? Usamos muito isso. Né? O pentecostal sempre usou isso, dizendo que a oração é um combustível, né? Na verdade, a oração é o GPS. Exatamente. Né? Porque Cristo é o caminho, né? Mas a oração é o que vai te manter no caminho, né? É o que vai te guiar no caminho. E o pastor Anderson falou aqui sobre começar o dia abençoando. Tem uma frase que eu gosto bastante. Ela é anônima, mas ela diz assim: um dia costurado com oração provavelmente não se rasgará com facilidade. Então, um dia não é só o início do dia, né? Mas a oração tem que ser comum em todos os momentos do seu dia. Quando isso acontece, o final do dia vai ser bom, né? Independente da forma que comece. Se começar com Deus, vai terminar bem. Meu Deus, é forte. Tem um versículo, né? Você trouxe uma frase sábia. Eu preciso trazer um versículo inspirado, que é Romanos capítulo 11, verso 16, que eu gosto muito, que diz assim: se os primeiros frutos forem santos, também toda raiz o será. Ou seja, se os primeiros momentos da tua vida for santificada por Senhor em oração, em louvor, em consagração, pode se preparar. Vá buscar vasos, como diz o profeta, né? Se prepara, porque todo dia vai ser abençoado. Como diz ali o Vinícius, né? As primícias, né? Dando as primícias do seu dia para o Senhor, você já começa o dia já recebendo de Deus, né? Deus. O Spurgeon tem uma frase também que eu gosto bastante. Ele diz assim: quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca seu povo para orar. Né? Em qual fase da sua vida? Pegando aqui, eu tenho 30 anos, pastor Douglas tem quase isso também. Eu acho que a nossa faixa etária aqui é entre 30 e 40, né? Eu passei do 40. Tentei também, tentei ajudar. Nossa, embora eu tenho que ter em casa. Eu sou mais menino aqui. Meu Deus. Mas tenta buscar na memória aí uma fase da nação, não é uma fase sua particular, não é uma fase do povo todo, do mundo, em que o povo todo foi levado a clamar. Eu não me lembro, né? Nos meus 30 anos eu não me lembro disso, de toda a nação, né, ser levada a clamar por causa de um problema comum, né? De uma ameaça comum, que pode pegar tanto eu, quanto o pastor Anderson, quanto o pastor Douglas, quanto a pessoa que está lá fora, quanto a pessoa que está em casa. Talvez essa frase seja uma frase que estampe agora o estandarte do momento, né? Talvez Deus tenha uma grande obra por fazer, pastor Anderson. Só que antes dessa grande obra, Ele está usando essa pandemia, esse vírus, para despertar a igreja, né? Eu sempre lembro lá, a gente estava até comentando esse dia, né, pastor Douglas, sobre o culto de Paulo, né? E sobre o jovem Eutico lá. Foi assunto, se não me engano, do bate-papo dos jovens aqui até. Isso, foi assunto do bate-papo. E é interessante porque talvez no meio daquela multidão que estava no templo, não era só ele que estava sonolento. Ele foi o único que caiu. Ele foi o que escolheu o pior lugar. Mas talvez muitos estavam cochilando, né? E aquela queda de Eutico serviu para
fazer um reboliço no meio do templo para que as outras pessoas acordassem também, né? Porque a palavra é muito boa, mas quando as pessoas observam a palavra gerando um milagre, aí abrem os olhos, aí o sono vai embora, foi isso, né? Eu imagino que seja isso que tenha acontecido. Eu preciso despertar esse povo aqui, porque eu não quero uma geração que só ouve e não faz nada com o que está ouvindo. Eu quero uma geração que ouça e diga: meu Deus, eu preciso passar isso aqui, pastor. Do mesmo jeito que eu fui alcançado, eu preciso ser instrumento para alcançar outras pessoas também, né? E Deus talvez esteja despertando o povo aí para isso, né? Acabou o tempo de ficar dentro do tempo só ouvindo o culto. É época de levar o culto lá para fora também. Eu acredito que está chegando o momento em que Paulo relatou em Romanos capítulo 8, verso 19. Paulo diz assim, que a ardente expectativa da criação, ou seja, do mundo aí fora, espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que é esse momento que os filhos de Deus vão se manifestar em oração, em clamor, e muita gente anônima. Eu vou fantasiar, não sei, eu vou conjecturar aqui, mas muito José escondido no calabouço aí vai se levantar em oração agora, e a gente vai ver, porque há quem diga que o poder está na mão de quem tem a condição, de quem está na frente, de quem foi nomeado, mas a Bíblia ensina que o poder está na mão de quem ora. Tá? A autoridade era Nabucodonosor naquela época, mas o poder estava na mão de Daniel, porque Daniel orava, não é? Então nós precisamos entender que chegou o momento dos filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, se manifestar em oração e em clamor. E aqui entra a segunda fase da oração de Jabes: alarga as minhas fronteiras. Porque oração também fala de ação. Ele está falando assim: Senhor, me ajuda, e olha o que eu tenho visto. Eu vi um relato de um senhor da Itália, né, que ele estava lá no meio do olho do furacão ali, e ele falou assim que algo que se destacou ali na Itália foi a humanidade das pessoas, a solidariedade, né? As pessoas ajudando umas às outras ali. Isso foi muito forte, porque foi um momento em que fala em tudo, né? Os serviços públicos, e eles tiveram que contar uns com os outros. E esse é o momento da igreja se solidarizar, né? Igual Jabes pediu: Senhor, alarga minhas fronteiras, alarga minhas oportunidades, né? Alarga aí que os dons têm que, como o senhor falou, pastor Joel, a igreja vai lá para fora, porque os dons, eles são exercidos também lá fora. O ministério, ele é exercido lá fora. A gente vem para a igreja, vem para o culto, se fortalece, e lá fora a gente exerce o ministério, né? O ministério pastoral, o presbitério, o diaconato, ou mesmo a membresia, ela é exercida lá fora, né? Aqui dentro a gente vem para se fortalecer, para pegar uma palavra, exercer o ministério lá fora. Então é o momento da igreja mostrar a sua força, né? Igual tem muitos irmãos que estão saindo para a rua, estão orando, né? E também a gente tem que se colocar na brecha aí, ver onde a gente pode ser mais útil, né? Para que o Senhor possa nos usar aí, nossos dons, os talentos, para isso que Deus nos chamou, né? Então Jabes orou: Senhor, alarga minhas fronteiras, eu quero mais oportunidades de pregar a palavra. Hoje a gente não pode, porque a igreja está só anjo aqui nos bancos aqui, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra. Estamos aqui pregando a palavra, tem irmãos lá do outro lado que estão ouvindo, né? E dá um jeito, né? Dá seu jeito de poder estar levando a palavra e orando e levando, né? Como diz lá, chorando, pregando e chorando, mas não pode parar, né, pastor? É verdade. A gente precisa de Susana Wesley, né? Meu Deus. Ela faz uma oração, e a oração dela influencia o filho dela, né? John Wesley, né? E a mulher que orou influenciou o filho, fez com que o filho orasse e influenciasse uma geração. Então, é isso que a gente precisa, né? Talvez a minha oração não influencie muitas pessoas, mas que seja pelo menos uma alcançada por ela, né? E que essa alcance pelo menos uma também. Quando a gente vê a minha oração, com a sua oração, com a oração do pastor Amos, a oração do pastor Douglas, já influenciou muitas pessoas aí, até essa nossa cidade, né? Então precisa disso. Eu acho interessante que o pastor Douglas falou aqui, né? Ele falou aqui no começo,
Ele falou que as pessoas pediam um posicionamento. E eu acho isso interessante, porque as pessoas acham que se você não mostrar, você não está fazendo, né? E na verdade Jesus ensinou o contrário, né? Quando ele fala lá em Mateus 6, né? Quando orares, não faça como, né, aqueles que querem crédito, né? Como os gentios, ele usa, né, o termo, que oram nas esquinas alto para que todos ouçam e saibam o que eles estão fazendo. Na verdade não, né? A minha oração é algo particular com Deus, né? Mas pastor, o que eu vou mostrar? Você vai mostrar a ação da oração, né? Você vai mostrar o que a oração fez com você. E depois, como que é aquela frase? Deus nunca vai fazer através de você o que ele ainda não fez em você. Então, para você influenciar, primeiro você precisa ser influenciado. Não imita de olho no suco lá, pastor. Meu Deus. Opa, tá servido. Sabe o que é interessante? Acerca da oração, sem querer cortar o senhor e pegar um gancho aqui. Existem alguns momentos que nós precisamos parar, sim. Por incrível que pareça, eu estive com um pastor amigo da gente aí, companheiro de trabalho, quero mandar um abraço aí, pastor David, né? Fez uma cirurgia aí um pouco guardada, né? Mas estive com ele no monte orando, por incrível que pareça, né? A gente estava no monte orando e conversando com algumas pessoas, e tinha um jovem lá, e eu achei interessante, e eu achei até bonito a atitude dele, porque ele falou assim: pastor, eu não aguento mais, as igrejas estão fechadas, e ele com aquele espírito evangelístico, olha, eu quero pregar, para onde eu vou levar as pessoas? E eu me senti na obrigação de dar uma palavra, de confortar o coração dele, né? E ele falando, e eu pensando: Deus, e agora como que eu vou, né, lidar com isso? Porque eles estavam me questionando acerca disso, como pastor, ele deixa fechada. E eu falei assim: meu querido, as igrejas não estão fechadas, as igrejas continuam abertas, ou seja, podem estar limitado o espaço em que você se reúne com a igreja, mas a igreja ainda está aberta. Eu continuo pregando a palavra, né? O céu continua recebendo as pessoas que se convertem, os milagres continuam acontecendo, e agora mais ainda, o que eu não posso é parar, né, digamos assim, de trabalhar, porque no momento da oração, eu preciso entender isso, no momento que eu estou orando, Deus não quer o meu suor, Ele quer minha lágrima, no momento da oração. Mas depois que eu paro de orar, Deus não quer minha lágrima, eu não tenho que parar e chorar pelo que está acontecendo, eu preciso agir. No momento da ação, Deus quer o meu suor, mas no momento da oração, Ele quer minha lágrima. Eu lembro da história que Davi foi com seus valentes buscar o alimento, e quando ele voltou, os inimigos tinham saqueado os enclaves, tinham levado tudo, mulheres, tudo que ele tinha, e a Bíblia diz que Davi chorou muito até que nele não se achasse mais lágrima, mas chegou o momento que ele entendeu que não era mais para chorar, era o momento de buscar. Orou, pediu ao Senhor, o Senhor deu direção, e aí a lágrima cessou. Aí começa o período do suor, ele foi buscar. E a Bíblia diz que Deus lhe deu tudo o que o inimigo tinha levado e ainda mais. Diz Provérbios, né? Um tempo para todas as coisas. Exatamente. E o interessante aqui, pastor de Jabes, aqui que ele fala também para que a mão do Senhor vá com ele e o guarde do mal. Porque o pastor Samuel sempre prega que o evangelho é daquilo que eu tenho, né? Eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Então ele pede que o Senhor o abençoe, que a mão do Senhor vá com ele. E esse é algo poderoso na oração, que a Bíblia fala assim, que em vão guarda o sentinela se Deus não estiver presente. Então a gente tem que sempre estar colocando em oração. Uma vez eu estava aqui no estudo, né, da palavra, numa terça-feira, o pastor Douglas falava sobre a importância, acho que, dos nomes, de você orar e colocar as coisas no seu devido lugar. Sim, você orar por cura, tem lá o Rafa, né, o Deus que cura. E aqui ele fala da proteção de Deus. O momento que nós estamos vivendo é um momento de proteção, né? Um momento de pedir que o Senhor asparja lá o sangue dele nas portas, nos umbrais das portas. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo, chamava Regina, e ela falou para mim que depois da gente conversar durante muito tempo sobre a palavra, ela já, as palavras, quando ela falou assim, vai com Deus, meu esposo, vai com Deus, minha filha, aquilo começou a ter uma conotação diferente para ela, né? Que ela sabia que Deus realmente acompanharia o marido dela, os filhos dela. Então quando a gente vai pedindo para o Senhor para que Ele
guarde, proteja, e ainda vamos começando a ter experiências com Deus, isso vai começando a criar vida, né, pastor? Não fica simplesmente, como disse o pastor João, um jargão, né, cristão, mas você começa, aquela palavra começa a ganhar vida, né? Jabes pediu a proteção de Deus, porque ele sabia, falou, Senhor, lá fora, se o Senhor não me proteger, eu estou perdido, né? A gente está vendo lá, assim, eu não sei qual que é o posicionamento dos pastores, mas o presidente está lá e tem aquela corja toda ali, né, que está acostumado já a saquear o Brasil, né, isso aí vem lá de Pedro Álvares Cabral, são anos de instituição de corrupção, e está lá aquele homem de Deus lá, mas eu não sei qual que é a índole dele lá dentro, o que ele faz, mas ele, como o pastor disse, nunca houve um tempo em que o povo orou, né, unido como está orando unido, né? Então ele pediu lá um jejum, proclamou um jejum, e todo mundo pedindo oração, e então a gente sabe que isso move a mão de Deus. Quando o povo se reúne, e acredita, e clama no meu propósito, Senhor, guarda o Brasil, guarda a minha família, minha esposa sai todos os dias para trabalhar, vai lá atender as pessoas, a gente pede, Senhor, só Deus para guardar. Tem um negócio invisível, ele pode estar no ar, ele pode estar nas plataformas em que você coloca a mão. Então, se Deus não guardar, pastor, não adianta. Em bom vídeo sentinela. É verdade. Já sabia disso, por isso que ele orou pedindo proteção. Senhor, com a sua mão, vá comigo e me livre do mal, porque o mal está estreita, né? O Senhor falou assim, coloca os anjos aí ao nosso redor, porque o inimigo está ao redor, né? Literalmente. É verdade. Tem uma coisa interessante, até nesse texto de Jabes, você percebe que todos recebem a mesma porção de terra. É a mesma medida, né? A herança é igual para todos, porém ele foi diferente. O que eu entendo, o que eu aprendo aqui? Todo mundo está passando pela mesma dificuldade, né? Vai depender de como eu enfrento esse momento. Todos receberam a mesma porção de terra. Talvez para uns falar, mas é só esse pedacinho. Para Jabes foi diferente. Ele entendeu que aquele pedacinho, né? A Bíblia não é específica na medição, na metragem daquela terra. Mas eu imagino que todos olharam e falaram, mas só isso, mas para Jabes fez a diferença, porque a Bíblia diz que Deus o abençoou sobremaneira, ou seja, independente do momento que o mundo está vivendo, se eu, como filho de Deus, entender que é o momento da gente clamar, da gente buscar blindar a liderança, blindar as pessoas que estão na liderança aí, para as decisões serem mais acertadas, se eu entender isso, Deus pode e vai abençoar sobremaneira a nossa vida, eu preciso só entender esse momento. Interessante, vou dar uma resposta. Depois eu passo para a pastora. O pastor Antônio Carlos colocou ali que uma igreja de joelho é mais forte, né, mais poderosa do que um exército em pé. Eu acho interessante isso, porque John Knox orou, né? Ele causou temor e tremor na rainha da Inglaterra na sua época, né? A ponto da rainha dizer assim, ó, eu temo mais a oração de John Knox do que exército de 10 mil homens contra nós. Você imagina isso? Então, se um homem tem esse poder de dobrar o joelho, de falar com Deus e colocar temor no coração de uma rainha que comanda todo um exército, então uma nação inteira, imagina o que uma igreja não pode fazer, né? Imagina uma igreja de joelho, o que ela não faz, né? Mas é o que o pastor Anderson falou aqui, com muita sabedoria, né? Sobre a guerra invisível, né? É porque nós estamos mesmo no tempo de lutar uma guerra invisível, né? Primeiro a nossa oração vai fazer um efeito que o mundo não vai enxergar, para depois a nossa ação mostrar que a nossa oração tem efeito, né, pastor? Eu acho dessa forma, né? Quando Ana orou lá em cima, ela recebeu a promessa lá em cima, mas ela só foi se concretizar quando ela teve no quarto, quando ela estava lá sozinha com o noivo, né? Foi daí que o milagre realmente aconteceu, né? E é isso, depois todos puderam enxergar que aquela oração lá no monte, lá no templo, não foi em vão. Então tudo que a gente faz, mesmo que não tenha a resposta imediata do jeito que a gente quer, ela causa um efeito. A oração do justo, né, pode muito em seus efeitos. Então toda oração tem sentido, né, irmão, tem propósito, porque não é
não pode se tornar algo mecânico, né? A oração se tornou muito mecânica, principalmente na igreja, né, pastor Anderson? Se tornou algo muito mecânico. Eu estou acostumado a chegar, fazer aquilo ali. Normalmente o que eu falo são sempre as mesmas coisas, né? É uma repetição daquilo que mecanizou, né? E na verdade não é isso, oração não é isso, né? Se eu dobro meu joelho sem ter uma causa, então eu não estou orando, né? Eu estou jogando palavras ao vento, né? Tem uma frase que diz assim: a oração fria congela antes de chegar no céu, né? Então a minha oração não pode ser fria ao ponto de chegar no teto e virar um cubo de gelo e cair. Não, a minha oração ela tem que ser fervorosa e ela tem que chegar nos ouvidos de Deus como um grito, né, pastor? Para que ele olhe e ele diga: não, eu vou responder porque essa oração tem propósito. Pastor Douglas? Me enchendo agora aqui, deixa eu tomar um molho porque está forte. Isso é importante, você, a questão do propósito, né? Porque senão a gente atira para todo lado. Você ora por um monte de coisas e você acaba não vendo a resposta porque você não tem um propósito. Como disse o pastor aqui, essa guerra, essa pandemia, né? Muitos estão morrendo, muitos estão falindo, muitos estão quebrando, muitos estão caindo aí, né? Até na fé mesmo, né? Mas muitos estão crescendo, muitos estão aí de olho, igual vai terminar a pandemia, né? Eu preciso me preparar, porque vai ter necessidade disso, daquilo, né? Eu conversava com o Amado hoje, e eu falava: rapaz, será que o povo vai querer comprar certos produtos aí depois, né? Vamos priorizar. Eu falei assim: não, o povo vai querer, então está se preparando para vender mais. Então, numa pandemia, numa guerra como essa, muitos morrem e muitos são exaltados, né? Muitos enriquecem, muitos saem para frente. Então eu quero estar do lado dos que estão se preparando para a pós-pandemia, né? E não estamos em casa ali acuado, fechado, esperando a morte chegar, esperando a enfermidade chegar, mas se preparando para aquilo que Deus tem, como disse o pastor Douglas aqui, né? Se a gente tem uma promessa de Deus, né? Como diz a palavra, igual a Agar, né? Ela estava lá chorando, acabou tudo e tal, e Deus veio e falou assim: mas como é que acabou? Tem uma promessa para o menino, né? Como é que acabou? Então não vai morrer enquanto a gente não viver isso aí. Então se eu tenho uma promessa, então se eu tenho uma promessa para a minha vida, para a igreja, né? Eu sei que é um momento aí, são sinais de parto, né? O Senhor está às portas, isso é um fato. Mas enquanto Jesus não voltar, a gente está aí no mundo, né? Vem conta de água, de luz, a criança pede leite. Então enquanto o Senhor não voltar, eu preciso reinar em vida. Se eu ficar acuado, né, ali esperando a morte chegar, eu não vou reinar em vida. Então, como diz Isaías 1:19, né? Se quiseres e ouvires a minha palavra, comereis do melhor da terra. Já não se conformou, isso é a porção que deu para cada um, então eu vou me conformar aqui, né? Aí ele falou assim: não, eu preciso de Deus, tem mais para mim. E ele saiu para a luta, foi para cima e Deus o abençoou por causa disso, né? Eu acho que agora chegou o momento de aparecer aquelas pessoas que são liberadores de sentença de Deus, sabe? E quando eu digo isso com propriedade, porque se existe um povo que ora, também existe um povo que responde a essa oração, ou seja, precisa de ter pessoas. Eu acho que essas pessoas somos nós que estamos orando, que estamos buscando, que temos a responsabilidade de trazer, digamos assim, lucidez a um mundo caótico, pessoas com responsabilidade e condição de liberar sentenças de paz, sentenças de vitória, ou seja, aquela famosa palavra profética, entendeu? Mas eu acho que é momento de pegar mais a fundo, de mergulhar um pouco mais fundo nessa área. Se eu estou orando, se eu estou buscando e eu tenho direcionamento, eu preciso dar a resposta com base nessa oração. E qual é essa resposta? É um momento de sentença, olhar para essa nação e dizer: olha, nós não aceitamos mais, né? Eu vi a oração de um jovem um tempo atrás que me marcou muito. Ele orava e ele dizia assim: no meio da oração ele falava: eu desautorizo toda a ação do inimigo no meio do meu povo. E era uma palavra tão forte, era tão poderosa, que a gente sentia aquele lugar tremer. Eu falei: meu Deus, é essa sentença que a gente precisa liberar. Nós precisamos estar em condição de, se for preciso, e é forte isso, subir sozinho no monte e nem que enfrentar aí 800 profetas e os que estiverem em volta, mas ter palavra de sentença para liberar, vinda de Deus. Esse é o momento.
autoridade, né? A oração, ela traz a autoridade, né? A oração com um propósito, né? Ela nos dá autoridade no mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é mais poderoso do que o mundo físico. Isso tudo acontece lá, né? Então, se a minha oração tiver autoridade no mundo espiritual, no mundo físico, né? Elias, quando ele chegou lá diante de Acabe, né? E falou sobre a minha palavra, ele não é só a palavra de Deus, não é só dele, né? Ele liberou uma sentença com o nome dele lá, e falou: não vai chover, e não choveu. Aí alguém olha e fala assim: mas peraí, Deus obedece ao homem? Não, Deus não obedece ao homem, mas o mundo espiritual obedece à autoridade do homem que vive a vida de oração com Deus, né? Se ele falou, está determinado, Deus vai assinar embaixo. Não porque ele é melhor do que alguém, não porque ele é melhor do que os outros profetas que estavam lá escondidos, não. É porque a oração dele causou um efeito no mundo espiritual. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de mais pessoas que causem efeito no mundo espiritual, né? Porque a minha eloquência, a minha exposição da palavra, ela não muda o que é espiritual, né? Pode chamar a atenção das pessoas, né? Grandes pregadores chamam a atenção, mas verdadeiros profetas mudam a nação. Meu Deus. Essa nação vai ser mudada com a oração dos verdadeiros. E olha, é agora que aparece, pastor, porque a Bíblia diz que o que é espiritual vai para puxa espiritual, entende espiritual. E o que é carnal, meu querido, então você vai ver que tem pessoas com medo, pessoas acuadas, querendo, né? Eu não aguento mais. Esses dias a irmã me ligou e falou: pastor, eu não aguento mais, me dá uma vontade de morrer. Eu falei: minha querida, então você precisa voltar para a fonte, buscar em Deus, porque é em Deus que tem a resposta. E ela disse assim: então o que está me faltando é isso. Eu falei: buscar em Deus. Ela estava aflita. Tem uma frase do Martinho Lutero, né? A gente pode falar de oração sem citar o Martinho. Não tem como. Ele diz assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Né? Eu acho que essa é a maior arma que a gente tem em mãos, né, pastor? Meu Deus. É essa arma que a gente usa sabendo para que ela serve, né? Não é a oração jogada fora, né? Que nem é oração. Meu Deus. Né? Mas aquele momento de clamor com causa, que você para tudo que você está fazendo, se desliga de todos que estão ao seu redor e fala diretamente com Deus, né? Aquela linha direta, como diz o pastor Antônio Caio, né? E Deus vai, nesse momento, Deus vai parar para te ouvir também, porque Ele para, né? Apocalipse capítulo 8, né? Diz que o céu é parou, o momento lá. Do silêncio. Então, meu Deus. Talvez é isso que a gente está precisando fazer, né? Clamar a Deus com tanta intensidade, tendo um propósito real para fazer com que o que aconteceu lá em Apocalipse 8 aconteça de novo. Pode falar. Aí a gente deu uma congelada, mas o pastor é nosso técnico, você viu? Que ele sumiu, foi arrebatado no vídeo, resolveu e já voltou, né? Foi transladado no caso, né? Quer assobiar e chupa cana aí. Ô pastor, deixa eu só contar uma história aqui, rapidinho, e termino aqui a minha participação. O pastor falou sobre a questão do propósito. Eu estava lendo um livro que ilustra muito bem essa oração com propósito. Eu só vou conseguir alcançar os meus objetivos lá e causar esse efeito espiritual, né, no mundo espiritual, quando eu começar a orar com propósito. E o pastor falou que chegou numa igreja para pregar. Aí o pastor contou a história de uma moça lá, que a moça estava lá há muito tempo e tal, e sempre orando e pedindo a Deus um marido e tal, e nada do marido aparecer, e a moça chegava sempre para se aconselhar com o pastor, né? Hoje é difícil isso aí, né? Mas antigamente tinha essas moças obedientes aí que sempre se aconselhavam com o pastor, né? Pastor, me ajuda em oração, eu quero um marido e tal. E o pastor já não sabia mais o que falar para aquela moça, já tinha mandado ela orar, ela fez campanha, orou e tal, e trabalhou aquilo e nada. Aí chegou um pregador lá, o pastor falou assim: tem uma moça aí, assim, se vira. Não, o problema é seu, pastor. Não, pelo amor de Deus, me ajuda. E a moça foi lá, entrou no escritório para conversar com esse pastor. E ela falou assim: pastor, meu problema é que eu, tô aí em uma idade já
avançada, né? Deve ser aí o problema de muitas moças que estão nos ouvindo aí, né? Aqui não, aqui Mas não. Deus vai ter graça, Deus vai dar graça. E aí chegou lá e o pastor falou assim, ó, mas como é que você está pedindo? Que marido? Ah, eu quero um marido bom, trabalhador e tal. Não, mas assim Deus não vai te responder. Por que não, pastor? Porque você tem que ser específica. Aí pegou um caderno, uma caneta, coloca aí. Qual o porte físico dele? Ah, quero, né, 1,80 e tal. Meu Deus. Né, mas e aí, como é que é? É preto, é branco, é loiro, é japonês? Porque tem, né? Claro. Raças tem. Então ela começou a descrever lá. Sei que ela chegou em 10 itens. Não, a cor do olho e tal. Criteriosa. Aí, o último item era assim, não, mas e aí, ministerialmente? Ó, pastor, eu gosto de música, eu trabalho aí, sou levita, né? Eu queria que o meu marido também se envolvesse na música, né? E aí o pastor falou para ela, agora você está aqui com o seu marido, fecha o olho, consegue visualizar ele? Consigo. Ah, tô vendo ele na minha frente aqui agora. Agora sim, você pode orar com propósito, né? Porque antigamente se orava, Deus me dá um marido, né? Pode mandar lá. Aí o irmão falou que foi embora. Ele falou assim que depois de um ano ele voltou naquela igreja lá para pregar de novo, né? Teve o congresso de novo e chamaram o pastor para pregar. Aí falou assim, quando ele chegou na igreja, a primeira pessoa que veio cumprimentar ele foi essa irmã, essa moça. E falou assim, pastor, que bênção, aquele conselho que o senhor me deu, mudou minha vida. O que aconteceu, irmã? Falou assim, ó, 2 meses depois que o senhor tinha pregado, ministrado ali e me dado aquele conselho, aí o pastor fez um trabalho de jovens lá, aí convidou uma banda. Quando eu vejo entrando na igreja, Era aquele ele. rapaz, né, Meu Deus. que eu tinha visualizado, falou assim, é ele. E como ele era um rapaz bonito, alto, tal, atlético, e aí o irmão falou do cor dos olhos e tal. Aí quando ela viu, falou assim, é esse, né? Esse que eu tinha visualizado. Aí entrou as moças, tudo começou a ficar de olho nele e tal, mas ele não deu muita bola. E conheceu a irmã, e naquele tempo, nesse meio tempo do pastor voltar lá, eles casaram, né? E a irmã foi abençoada, porque ela teve uma oração que foi específica, né? Direta, e por isso ela foi abençoada. Às vezes a gente ora, mas a gente nem sabe o que falar. Deus, ó, eu preciso disso, disso, disso. E Deus fala, mas o que você está precisando de verdade, né, meu filho, né? Então a gente ter essa especificação na oração é o que vai trazer resposta para a nossa Pastor, vida. deixa eu dar um toque aqui. Aí, pegou a visão aí? Acho que tem pessoas nos escutando aqui, já tá mandando, eita glória, que bênção. Então, né, essa receita, Aí, a receita bênção. é essa, então, é orar com propósito. Pois Fala, bem. orando aí para Noemi, para Raquel, deixa eu ver quem mais aí que tá buscando aí A Bia tá lá, ó, eita abençoado. glória. Não, mas a Bia ainda tá novinha, né? Não, a Bia eu tenho uma estratégia boa, né? Apresentou o varão, a gente vai orar. Se cair fogo do céu, essa é a resposta. O senhor não vai sacrificar ele pro Senhor, não, né? Se não cair fogo do céu, ele vai ser o sacrifício Oh, meu pro, Deus. né? É graça. E aí sim. Mas no caso de alguns nomes que o pastor citou, a bênção já está aí. O que está faltando é a ação, né? Então só Olha, orar não adianta, meu né, pastor? Deus, Tem que precisa agir. agir, precisa A oração agir. já trouxe o varão, agora precisa. Mas tem outros nomes aí, mas eu não vou falar porque não é da minha não, família, meu senão Deus. dá problema, né? Sem referência aos presentes, né, pastor? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. É verdade. Mas com relação à oração, existe uma diferença e ela é notória com de quem ora e a pessoa que não ora muito, porque ainda existe aquela pessoa que ela é padrão. Como que é o padrão? Né? Ela é como o pastor Anderson me ensinou uma palavra difícil, eu vou tentar dizer ela aqui, né, traduzir. Ela é ordinária, não é isso? É comum, é uma pessoa comum. Ordinário isso, é comum, é uma pessoa ordinário é comum, né? Mas existe aqueles que são extraordinários, são diferentes. E a pessoa comum, ela acha que só ora quando tem culto. Vão ficar de pé para a leitura da palavra e oração. E é esse momento que ela ora. Passa-se a semana, passa-se, se não tiver culto, passa-se dias sem orar e só ora quando está na igreja. E você vê o resultado, né, das respostas e do ambiente que essas pessoas vivem. E aí você pega quem está orando, quem está buscando, é diferente. Eu lembro de uma história, se o lance é história, né? Cada um contou uma história linda aqui. Eu lembro de uma história de um jovem que foi convidado para ministrar numa igreja. E sentando na tribuna, preparou a palavra, e antes da palavra deram oportunidade para um irmão, um obreiro da igreja já de longas datas, e o irmão leu o salmo do pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele leu esses salmos, né, amém, glória a Deus, e desceu. Quando foi a hora do jovem ministrar, ele pediu, posso ler o mesmo salmo que o irmão leu? O pastor disse, pode. E aí ele começou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a forma que ele ia lendo, né, a igreja ia sentindo aquele, né, o peso da glória, e a manifestação aconteceu. Resumindo, ele não precisou pregar muito. E no final, aquele obreiro veio perguntar para ele,
O que você fez? Você leu o mesmo texto que eu e a resposta foi outra. E o que ele disse é o seguinte: olha, você conhece, né, os salmos do pastor, mas eu conheço o pastor dos salmos, é diferente. forte, hein, pastor? Eu ando com ele, eu sinto a mão dele, é ele que me guia. Essa é a diferença de quem ora. Meu Deus. É saber quem é. É o que foi dito aqui hoje, né? Sabe o lugar aonde está inserido, sabe quem é. Independente das palavras que vêm ao meu embate, eu sei quem eu sou, né? Então eu não vou deixar com que essas palavras me vençam ou me destruam, né? A minha oração, ela vai ter um peso no mundo espiritual. Meu Deus. Né? Tem uma frase também que eu gosto bastante que diz assim: oração não é eloquência, mas seriedade. Não é uma definição de incapacidade, mas a sensação dessa incapacidade, né? A oração tem que ser exatamente isso. Tem que levar a Deus as minhas incapacidades, né? Eu sempre brinco isso, né? Eu falo, é muito fácil orar para Deus dizendo que Ele já fez. Né? Senhor, a tua palavra diz que é bonito, fica uma oração bonita, né? Mas uma oração sem sentido, porque né? A verdadeira oração é levar para Deus aquilo que eu preciso, mas que vem aqui de dentro, né? Como Jacó, né? Que orou para Deus lá naquele deserto, né? Com a cabeça na pedra, e ao fechar os olhos ele não teve um sonho, ele teve uma visão, né? Dos céus abertos. Olha aí, Isaías, né? Que no seu momento de luto foi para o templo. Olha só, né? O céu se abriu para ele viu o céu da parte de dentro, né? Então, olha o poder que a oração tem. A oração ela tem poder de não mudar apenas você, mas de mudar o ambiente ao seu redor, né? De transformar o ambiente. Foi dito aqui de Agar, né? A promessa não era para Agar, a promessa era de Ismael, porque Ismael era a extensão de Abraão. A promessa, na verdade, era de Abraão, né? Ele pegou porque era a extensão dele, mas Agar foi beneficiada pela promessa que estava na vida do menino, né? Não foi só Ismael que bebeu da água, né, pastor? Claro. Então, quando nós temos um propósito com Deus e uma promessa de Deus na nossa vida, não é só a minha vida que vai ser transformada. A Ana orou, pedindo a Deus um varão chegou, né? Ele não tinha sangue sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, né? Se eu não me engano, o pai dele era da linhagem de Efraim, né? Se eu não me engano. Então ele não tinha. Há controvérsias, né? Deixa para lá. Não é para essa ocasião. Sim. Mas ele não tinha o direito de tomar o posto de sacerdote. Ele não tinha sangue sacerdotal nas veias. Mas você vê que Ana orou, Deus deu um varão. Agora a nação ora porque o sacerdote morreu. Os próximos na linha de substituição morreu também, né? O menino lá que nasceu morreu. E agora? Aí se manifestou o filho da mulher que subiu na monte para orar. Então é isso. A minha oração vai trazer um milagre que não vai beneficiar só a minha vida, vai beneficiar as pessoas que estão ao meu redor. Talvez beneficie a nação onde eu estou inserido. Exatamente. Talvez beneficie o mundo a qual eu estou vivendo agora, né? Apesar de não sermos desse mundo, estamos nele, né, pastor Anderson? Então nós precisamos orar por ele, né? Nós precisamos orar para as pessoas que estão vivendo um caminho diferente do seu, mas que por intermédio da sua oração podem abrir os olhos e perceber que o caminho, na verdade, é esse que você está seguindo. Tem algo interessante, a Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos seus filhos. Então eu preciso cuidar bem disso aqui, porque Ele vai transformar em novo céu e nova terra, não é isso? Glória a Deus. É para mim. Pastor Anderson? Considerações finais, pastor? Eu louvo a Deus pela vida dos senhores aí, companheiros de ministério. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, aprendendo aí, né? Sou um menorzinho aqui, estamos só Deus. aprendendo aqui. Então é sempre um prazer estar com vocês aí. Que Deus nos dê muitos e muitos dias como esses aí. É claro que a gente quer estar com a igreja cheia e não assim da maneira que está, mas tudo tem um tempo, né? A gente sabe da dificuldade aí de muitos irmãos de poderem estar vindo.
a toda a recomendação, né, das nossas autoridades, do setor de saúde, pedindo, né, para que a gente não faça aglomeramento, para não proliferar o vírus. Então a gente está em obediência às autoridades e esperando aí ansiosamente, né, o momento que vai abrir aí as oportunidades de nós podermos estar juntos, né? Muita saudade de todos os irmãos aí, da irmã Rosana, né, do irmão Carlos, que estão lá mais distante, da missionária Cristina, da Miriam, da Monara, enfim, de todos os irmãos, né, que nós estamos um pouco mais distantes aí, temos mais dificuldade para vermos. Expedito, né, a esposa dele, então lá no Jardim São José, né, então Deus abençoe a todos vocês. Estamos orando por vocês, né, que a gente pode fazer. Paulo falou assim, ó, não posso estar presente, mas vocês estão sempre nas minhas orações, né? Deus abençoe vocês, né? E estamos junto, né? Conta com a gente, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Eu quero, né, externar minha gratidão aqui. O pastor Antônio Carlos e a pastora Andréia colocou aqui acerca de gratidão, né, de sempre orar, né, sem pedir, mas receber aquilo que até não pediu, e Deus sabe o que é necessidade. Então eles falaram de gratidão. Eu quero expressar minha gratidão. Eu comentei esses dias atrás com alguns irmãos, perguntaram como é que é a igreja que eu congrego. Porque eu fui ministrar e eles falaram, pastor, eu queria saber como é que a igreja que o senhor congrega. E eu contei a história de Davi. E o pastor achou estranho, mas eu falei, ó, lembra de Davi quando Davi foi enfrentar o gigante? Chegou lá um menininho, sem pretensão nenhuma, enfrentou o gigante e ele trouxe a cabeça do gigante, né, para o rei. E quando Saul viu, o que Saul disse? Eu quero saber quem é o pai desse menino. Porque se o menino mata gigante, o pai então deve destruir um exército. E eu falei assim, se vocês acham que eu tenho condição, vocês não conhecem o meu pastor, o meu pai espiritual. E eu falei sobre isso. Hoje eu fico feliz de poder estar, né, sentado, né, do lado do meu pastor Joel, que é uma referência também. A gente tem um tempo já de caminhada, eu tenho aprendido muito com esses homens de Deus. E como se falaram em gratidão, eu expresso aqui minha gratidão por fazer parte aí do hall de membros, né, e poder trabalhar ao lado de homens tão sábios e usados por Deus como vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês. Ô, pastor Joel, orar para acabar logo a pandemia, que a Mara tá falando que estava lá com Dom Pedro, pô. A Mara... Meu Deus. Ela tá doida para voltar a congregar. Todo dia sempre que eu passo lá em casa, Missionária, ela né? fala, meu Deus, quando é que vai acabar esse negócio? Eu quero agradecer também cada um que esteve online com a gente aí, né? Pastora Andréia, pastor Antônio, pastora Raquel, a Bia, né, que comentaram aí, que estavam ligados. A todos que estão ligados, que Deus te abençoe, né? Nós não estamos congregando junto, mas nós estamos congregando, né? Porque o nosso Deus é o mesmo, nosso Pai é o mesmo, né? Então, continuem aí nos seus lares, né, fazendo as suas orações, prestando os seus cultos a Deus. Ele está recebendo isso com certeza. E em breve a gente vai ver o que esse tempo, né, pastor? É verdade. Vai causar aí, principalmente na igreja do Senhor. Deixa eu só dar passar uma visão. Eu tive aqui na igreja essa semana e achei uma coisa interessante, pastor. Quero até dividir com vocês e com os ouvintes. Cheguei aqui, o Marcos estava pintando a igreja, né, arrumando aqui a parte da bateria, o pessoal organizando tudo isso para quando voltar a cultuar, a igreja está adornada e confortável. Então, a recomendação que eu lanço para os irmãos, e até uma proposta de fé, não deixe de contribuir, pastor, porque tudo isso, né, vai trazer benefício tanto para quem cultua, para a família que cultua, quanto para aqueles que necessitam aí, né, precisam de uma ajuda, de um auxílio. A igreja está aí, né, de portas abertas, dentro do possível, para estar ajudando. Então, a recomendação, gente, não deixe de contribuir, né, de alguma forma. Olha, pastor, eu não consigo, dá uma ligadinha, manda um zap, mensagem na garrafa, sinal de fumaça, de alguma forma, manda que o pastor vai estar indo aí, né, a gente vai estar dando um jeito aí de estar, né, recebendo na sua contribuição e assim abençoando muitas vidas aí através da sua oferta, da sua contribuição na casa do Senhor. Amém. Reiterando também, né, sobre os alimentos, né? Quem tiver alimentos aí para doar, né, liga também. Eu acho que o telefone deve estar passando ali, né, pastor?
Ou depois a gente coloca o telefone lá. Hoje está sem técnico ali, nós estamos sem. Não, tranquilo. Tá aqui, o técnico tá aqui, né? Tá aqui. Mas a gente passa o telefone. Então, entra em contato, pastor Douglas, com o pastor Anderson, pastor Andréia, né? Mas lembrando os irmãos, pastor, que agora dá para contribuir pelo aplicativo também. Bom. Os irmãos aí que não tem o aplicativo, baixa o aplicativo da igreja, o Shurk, né? Shurk 10. E aí vocês vão poder também contribuir pelo aplicativo, que é mais uma facilidade, né, para a gente poder estar contribuindo. Uma outra aviso que eu queria dar, pastor. Quinta-feira a gente tem o nosso culto aí que é live, né? Mas no domingo a gente vai ministrar a ceia. Né? A igreja não vai estar aberta, né, para receber o povo aí, mas a gente vai selecionar alguns irmãos, né, mantendo aí aquela distância que é pedido pelo governador, né? Então a gente vai estar com 30% aí, se eu não me engano, acho que é esse a recomendação. Então nós vamos estar com 30% da igreja e faremos 2 cultos, né? Um às 6 e depois o outro às 7, para poder estar ministrando a ceia aos irmãos, né? Vamos estar conversando ainda sobre essa possibilidade, mas os irmãos já se preparem aí e já sabe que mais de 60 anos não pode, né? Sim. E também quem tem doença crônica não pode. Nós vamos estar dando um jeito aí de poder levar na casa dos irmãos a ceia, com todo cuidado, né, para que ninguém se sinta sobre a possibilidade de estar sendo infectado. Amém? Amém. Vamos então orar, exercer agora. Sim. Praticar, né? Vamos praticar. Eu só quero terminar aqui com uma última frase. Tá forte isso aqui, hein? Diz assim: aquele que foge de Deus de manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Meu Deus. Né? Então, de manhã é a hora de... eu não quero ajoelhar. Fala com ele. Como é que diz a palavra? Né? Quem deita sem orar é semelhante ou... Como é que diz a palavra? Cavalo, né? Alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos orar então. A gente também quer chamar você que está no seu lar, na sua casa, os pastores que estão com a gente, a levantar esse clamor, né? Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país, mas não ficar restringido apenas ao nosso povo, mas a todas as nações, né? Todos os países estão sofrendo como nós com esse vírus, mas eu creio e reitero, como eu já disse antes, esse tempo, esse momento é o momento em que Deus preparou para nos revelar coisas extraordinárias. Amém? Vamos orar pelos nossos irmãos. Por favor. Pai, nós estamos em Tua presença aqui nessa noite. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, entregando o nosso clamor e a nossa oração. Senhor, tudo que foi dito aqui hoje, Senhor, que isso possa ser, Senhor, para instruir o Seu povo, abrir a visão, levar, Senhor, a uma vida de oração, Senhor, contigo, Pai, e que eles possam aí, Pai, desbravar, Senhor, Espírito Santo, novas fronteiras, Senhor, e conquistar o impossível sobrenatural. Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que participaram conosco, toda a sua casa, toda a sua família, alcança, Senhor. Pai, como bem dito foi aqui nesta noite, que o Senhor seja a proteção, Senhor. Nós precisamos de Ti neste tempo em que estamos passando por esta aflição, Pai, mas sabemos que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o onipotente que tem nos protegido, tem nos guardado, Senhor. Pai, nós Te apresentamos os nossos irmãos, Senhor, que estão, Senhor, com debilidade, Senhor, nossa irmã Rosana, o nosso irmão, Senhor Carlos, Senhor, nós Te apresentamos perante Ti, Pai, para que o Senhor possa ser, Pai, a solução que eles precisam, a resposta que eles precisam, Senhor, e assim nós clamamos, Pai, pelo nosso Brasil, clamamos pela nossa pátria, pelos nossos governantes, Senhor, clamamos, Senhor, para que o Senhor possa proteger cada família, para que o Senhor possa proteger cada casa, Senhor, aqueles que estão sofrendo com o peso do desemprego, que o Senhor possa sustentar, Senhor, aqueles que estão sendo alcançados por este vírus, Senhor, que o Senhor possa curar, possa limpar, que o Senhor possa mostrar, Pai, que há um Deus no céu, Pai, que é muito mais poderoso do que esse vírus que está assolando a terra, Senhor. Pai, nós Te pedimos também por todas as nações da terra, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada país,
que o Senhor possa visitar, Senhor, Espírito Santo, cada continente, que o Senhor possa dizimar esse vírus, Senhor, e possa, Pai, cometer, Pai, um ato, Senhor, sobrenatural sobre a face dessa terra. Essa terra já conhece o Deus de Israel, mas por mais uma vez nós te pedimos, Senhor, mostra, Senhor, aleluia, para este planeta, Senhor, a tua força, Pai. Pai, eu creio, Senhor, que todos aqueles que estão clamando estão sendo ouvidos, e esta oração, Senhor, haverá de ter resposta sobre esta terra. Senhor, nós já colocamos tudo nas tuas mãos, colocamos, Senhor, o ministério nas tuas mãos, cada membro nas tuas mãos, cada família nas tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, o nosso país nas tuas mãos, este mundo nas tuas mãos, e, Senhor, nós repetimos, Senhor, Espírito Santo, aquela promessa que Paulo já nos fez em Romanos 8. Senhor, eu sei, Pai, que este tempo presente, que esta aflição que nos assola, ela não se compara com a glória que vai ser revelada sobre nós, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Fica conosco, Senhor, e opera no meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Noemi, o suco tá uma delícia. Quinta-feira, 7h30, não esqueça. Tem live. Deus abençoe.